Fala, meus investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, nesse domingão, vou trazer uma análise do Bitcoin, das próximas movimentações dele, o que eu espero em relação ao mercado e quais oportunidades vocês podem estar aproveitando para fazer bons trades, executar boas operações, fazer bons negócios nos próximos dias no Bitcoin. Tá? Então, sem mais delongas, bora pro gráfico, fazer um vídeo totalmente prático aqui, rápido e informativo para ti. Tá? Meus queridos, é o seguinte, primeiramente a gente tem que pensar quais regiões do Bitcoin, de acordo com os comportamentos anteriores, são regiões boas para a gente negociar, são regiões onde o preço deixou rastros de ordens para a gente poder buscar por entradas assertivas, tá? Então, eu vou direto aqui para o gráfico de 4 horas para a gente discutir isso, até nos últimos vídeos já tinha trazido alguns aspectos em relação ao que eu vou falar hoje, mas eu vou refinar ainda mais essas análises, tá? Então, assim, ó, aqui na região dos 73 mil dólares, aqui nessa região dos 72, 73 mil dólares, foi uma região que anteriormente o preço teve muita entrada de oferta, entrada suficiente para quebrar fundos anteriores, né, capturar liquidez interna e trazer um movimento mais baixo de preço, né? A gente está no movimento, se a gente for olhar no macro, lateral, mas que teve bastante intencionalidade de venda e agora a gente está retomando para liquidar posições de vendidos. Então, assim, nos 73 mil dólares aqui, de 71.500 a 73, são regiões que provavelmente vão ser buscadas logo logo, mas aqui em cima é uma região boa de buscar por vendas, tá? Pelo comportamento que anteriormente a gente teve aqui, por ter sido uma zona que a partir dela entrou bastante ordens e veio quebrar fundos significativos, tá? O Bitcoin, depois de ter caído aqui, corrigido até chegar nos seus patamares aí de 56 mil dólares, ele fez uma quebra de estrutura para cima e fez uma reversão aqui, né? Agora quebrando estruturas para cima com intencionalidade de buscar posições de vendidos, como eu falei para vocês. Então, essa queda que o Bitcoin teve aqui, nessa correção de curto prazo de 72 mil dólares aqui para 60 mil dólares, deixou o preço muito ineficiente, deixou o preço desbalanceado, né? E o que isso significa? Significa que aqui entrou muitas ordens de venda que ainda não foram preenchidas, né, para que essa negociação fosse justa no mercado. Então, o interesse do mercado em jogar o preço para cima é justamente para poder tornar essa negociação justa, né? O mercado, ele não é mágica, o mercado ele não é uma coisa ilusória. O mercado ele mostra para nós o que o óbvio tende a acontecer ao longo do tempo se a gente presta atenção que o mercado é uma negociação. Então aqui, essa região que está vazia, né, entre seus 71 e 68 mil dólares, ela está sendo preenchida agora para que essa negociação se torne justa. Beleza, meus queridos? Então essa região vazia, essa ineficiência tende a ser preenchida mais cedo ou mais tarde. Claro que vai depender da característica que a gente vai ter aqui nessa acumulação micro que ele está fazendo, né? Nessa consolidação que o preço está fazendo. Eu já vou discutir isso com vocês, mas essa região aqui de 68 a 71, 72 tende a ser preenchida, tá? E aqui em cima vai ser bom de buscar por oportunidades de venda, porque sempre que o preço vai preencher uma ineficiência, ele está fechando ordens de venda, né? Ele está fechando negociações de vendas com um comportamento de demanda. E essa mesma demanda já está deixando ordens abertas aqui para serem preenchidas posteriormente. Então, sempre que o preço vai liquidar topo, sempre que o preço vai preencher ineficiências de oferta, é um bom momento para duas coisas. Ou você realizar a sua posição de compra, caso você tenha comprado barato, ou você procurar por oportunidades de venda. Então aqui entre os seus 70 a 72 mil dólares vai ser um bom momento de buscar por negociações de venda, tá? Agora falando um pouco mais da demanda, o Bitcoin depois que fez a sua quebra de estrutura aqui de 56 aqui para 65 mil dólares, né, capturando esses topos, ele retornou para uma zona de grande volume, fez uma causa micro aqui e novamente quebrou um topo, fazendo um BOS para nós, fazendo uma quebra de estrutura. Tá? Essa região que quebrou a estrutura, né, que se originou aqui desse fundo dos 61 mil dólares, para chegar até aqui o topo dos 67 mil dólares e liquidar essa liquidez interna, esse movimento que foi feito aqui foi um movimento onde teve muita entrada de ordens de compra. Para o preço fazer um movimento como esse de quebrar um topo relevante que anteriormente entregou oferta e ainda liquidar um topo mais extremo, né, uma liquidez interna mais extrema, liquidez interna por quê? Porque essa liquidez ela está direcionada para uma liquidez externa, né, para uma região que anteriormente quebrou estruturas, então é uma liquidez interna, esses topos aqui de 67.600 a 68.500 é uma região de liquidez interna. Para o preço fazer isso, aqui teve muita entrada de ordem. Aqui entre 61 mil dólares a 63.300 teve muita entrada de ordem compradora. E o que isso nos diz? Nos diz que esse ponto
é um ponto de interesse para a gente buscar realizar oportunidades de compra. Então vocês podem ver que tudo que eu estou trazendo aqui são coisas que o mercado já nos mostra, né? Eu sei que essa região de 72 mil dólares é boa de buscar por vendas, porque o mercado nos mostra que a partir dela o preço ficou muito desbalanceado, deixando ineficiências. Então aqui é uma zona de defesa vendedora que tende a ter características de venda quando o preço for preencher, e aqui em cima eu vou buscar por vendas desde que haja confirmação. Da mesma maneira que aqui, o preço teve muita entrada de ordem de compra, deixando o preço ineficiente, quebrando topos relevantes, assim como aqui quebrou anteriormente fundos relevantes, né? É uma zona que, a partir desse ponto, a gente teve muita ordem de compra. Então, eu vou buscar por características de compra aqui para fazer bons negócios. Tá? Então, o mercado nos mostra onde que é mais provável de acontecer, entradas de ordens, né? E onde que a gente pode estar buscando se posicionar aí para fazer bons negócios. Então, falando das boas oportunidades de comprar e as boas oportunidades de vender. Boas oportunidades de vender, a gente vai ter aqui próximo a 71 mil dólares, tá? Boas oportunidades de comprar, a gente vai ter aqui próximo a 62, 63 mil dólares e 300, mas desde que nessas regiões haja, né, características que comprovem essa zona. Então, a gente sabe que aqui teve muita entrada de ordem, mas a reação a gente só vai saber quando o preço chegar aqui. Aqui em cima a gente sabe que teve muita entrada de ordem vendedora, mas a reação a gente só vai saber quando chegar ali. E que reação seria essa, né? Então, se o preço chegar aqui nos 72 mil dólares, né? Fazer um topo, capturar liquidez, quebrar um fundo importante no reteste, a gente pode buscar para uma venda, porque isso aqui é uma característica de venda muito comum da análise institucional. Tá? Da mesma maneira, quando o preço chegar aqui no micro, né? Estou falando no micro. Aqui a gente tem zonas demarcadas no 4 horas, que depois a gente vai nos 15 minutos refinar e esperar um comportamento como esse. Então, o preço ao chegar aqui nos 62 a 63 mil dólares, se ele criar uma liquidez, liquidar esse fundo, quebrar uma estrutura e retestar, a gente pode buscar por uma compra em direção aos 72 mil dólares. Então, se o preço corrigir, né, aqui para os seus 62 a 63 mil dólares, eu vou buscar por uma compra direcionada para os 70 a 71 mil dólares. Da mesma maneira que depois, quando o preço chegar aqui nos 71, 72 mil dólares, se ele tiver uma característica interessante de venda, eu vou buscar uma venda em direção aos 63, tá? Então, bons pontos e boas regiões e bons pontos para buscar fazer posições. Boas regiões de venda a gente vai ter realmente aqui nos 72 mil dólares e boas regiões de compra a gente vai ter aqui de 62 a 63, tá? Agora a gente pode falar um pouco desse comportamento que o Bitcoin está fazendo aqui em consolidação. Meus queridos, como eu falei anteriormente, o preço quando está indo preencher ineficiências de oferta e liquidar topos é o momento que normalmente a gente tem que estar saindo das compras e buscando por vendas. Tá? Até eu montei uma posição de curto prazo aqui no Bitcoin de compra, caso ele desse continuidade, mas já botei meu stop no break-even, já botei no 0 a 0, então não tenho risco nenhum, mas agora contabilizado. Mas esse momento que o Bitcoin está é um momento que, apesar de não ser a melhor região, se ele fizer uma característica de venda, a gente pode sim surfar uma venda desse ponto que ele está atual, do preço atual dos 66.700 até a região de teste dos 62.600, 63 mil dólares, desde que ele tenha o comportamento que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, só para recapitular, bom momento de buscar por compra aqui no 62 e 63, bom momento de buscar por venda aqui no 71 a 72 e bom momento de buscar por venda, se ele tiver uma característica de venda aqui, a gente pode buscar por uma venda nesse preço atual até o teste dos 62 mil dólares, tá? Então, agora vamos falar da característica que a gente espera aí para poder, de repente, buscar por uma venda desse preço atual até a região de teste de grande volume de demanda aí dos 62 a 63 mil dólares. Tá? Vamos aproximar o gráfico aqui para discutir isso no detalhe com vocês. Observem aqui que esse cara, tá? Esse candle do 4 horas aqui, ó, das 4 da manhã, esse cara, a partir dele, a gente teve grandes pedidos de compra entrando, grande volume de demanda entrando. Por quê? É só olhar aqui o volume financeiro, né? A partir desse cara, o preço subiu, né? E ele teve capacidade de quebrar e liquidar esses topos e quebrar e liquidar esses topos. Então, esse cara aqui das 4 da manhã, esse candle das 4 da manhã, ele é um cara importante para nós. Então ele é o cara do teste, né? Tanto que o preço já chegou perto dele, a zona está sendo defendida, mas o preço ele está subindo com o volume financeiro caindo. Isso é bem divergente para nós, né? E não só o volume financeiro clássico mostra para nós, como o índice de força relativa também mostra divergência. Então o que eu, Gabriel, vou aguardar de característica aqui para buscar por uma venda desse preço atual do Bitcoin aqui para os 62, 63 e depois buscar por uma compra aqui se tiver as características. Como esse cara foi o cara de fator determinante para nós, para liquidar e quebrar esses topos, né? Se o preço vir quebrar ele, eu vou entender que o preço está com uma intencionalidade
entrando intencionalidade de oferta, porque ele está quebrando um fundinho que anteriormente quebrou topos, né? Então esse cara já não é mais tão relevante assim para a demanda. E daí o preço vai demonstrar interesse de liquidar esse fundo interno direcionado para essa liquidez externa e preencher toda essa ineficiência, esse vazio que o preço deixou aqui, ó, nesse movimento largo. É uma negociação que ela não foi preenchida, né? Como eu falei para vocês, o mercado ele é justo, o mercado ele mostra o óbvio, o mercado não é magia, tá? Então esse vazio que existe aqui são ordens de compra que entraram e elas devem ser preenchidas para que a negociação de mercado se torne justa. Então, se a gente entender, né, que a partir desse cara que anteriormente aí foi relevante para quebrar topos, o preço quebrar, a gente vai ver que o preço tende a vir buscar a liquidez interna desse fundo, direcionada para essa liquidez externa e preencher os pedidos de compra que tem aqui com a oferta para que a nossa negociação se torne justa, né, para que essa demanda aqui seja preenchida com oferta, tá? Então, caso o preço quebre esse candle das 4 da manhã, quebre abaixo desse fundinho aqui, né, no reteste a gente pode buscar por uma venda em direção à zona dos 62 a 63 mil dólares. Lembra que eu falei que as ineficiências elas servem para duas coisas, elas servem para você sair das suas posições quando chegar numa região de volume de ineficiência e serve para você buscar por uma posição também. Então aqui a gente estaria buscando uma saída de uma venda, mas também esperando uma característica de compra para depois pegar um movimento lá para cima a favor dessa zona de grande volume. Tá? Inclusive a POC do VPVR, se eu pegar aqui e puxar um VPVR para a gente ver onde é que tem um grande volume financeiro, vocês vão ver que o volume financeiro ele corresponde exatamente nessa região aqui dos 63 mil dólares. Beleza? Então, meus queridos, o que eu, Gabriel, vou buscar fazer, caso o preço traga essa característica de venda, quebrando esse candle do 4 horas das 4 da manhã e voltando para retestar uma região de bloco micro, isso eu vou analisar no micro comportamento, estou trazendo esse contexto no 4 horas, mas esse contexto eu vou estar analisando nos 15 minutos, tá? Então, caso ele faça esse movimento de quebrar um fundo que anteriormente teve entrada de ordens, e voltar para retestar uma zona de grande volume num bloco micro, um bloco de venda micro, eu vou buscar uma venda, né, em direção a essa região de demanda, especulando que o preço vai liquidar esse fundo de liquidez interna e vai preencher a ineficiência que a gente teve nessa demanda aqui que deixou o preço desbalanceado. Posteriormente, eu vou esperar uma característica de compra nessa região, o preço liquidar algum fundo, quebrar alguma estrutura e fizer um reteste, daí dá para buscar uma compra lá para cima. Ah, Gabriel, e se a partir dos 63 mil dólares o preço quiser cair mais? Bom, daí já é muito futurismo, né? A gente tem que esperar o preço chegar ali para ver, mas sim, o preço pode chegar aqui com muita intencionalidade de quebrar a zona. E se ele quebrar a zona, o que o preço vai estar nos demonstrando é que ele vai querer buscar essa liquidez interna aqui, que está bem direcionada para um POI que não foi ainda mitigado, que é essa região aqui dos 59. Mas por enquanto isso fica muito improvável, porque o preço está lá em cima, né? Quando chegar aqui a gente vai descobrir. Mas caso ele quebre a zona, a gente vai entender que ele tem intencionalidade de continuar buscando liquidez interna direcionada aqui para a liquidez externa dos nossos 56 e 52 mil dólares, tá? Mas isso é muito futurismo. Então, só recapitulando aqui para vocês, eu vou esperar o preço ter uma reação nessa região, né? A minha ordem de compra ainda está aberta, está no 0 a 0, então se o preço não fizer isso, ele vai continuar subindo, e daí eu vou buscar a minha saída de compra, eu vou fechar a minha operação aqui em cima, no 71, e no 71 72 eu vou estar buscando por características de venda, né? Para buscar por trades de venda no curto prazo. Então é isso, meus queridos. Oportunidades boas de vender, de fazer bons negócios. Boas operações de venda para realizar posições de compra e buscar por novas entradas de venda aqui no 71 a 72 mil dólares. Tá? Boas posições de venda. Caso tenha as características que eu trouxe para vocês aqui, nesse preço atual do Bitcoin, de quebrar esse candle do 4 horas das 4 da manhã, voltar e retestar no micro, a gente pode buscar por uma venda em direção a 62 mil dólares, tá? Boas oportunidades de compra, a melhor oportunidade de compra para mim nesse momento é o preço chegando aqui nos 62 a 63 mil dólares e trazendo uma característica assertiva de compra. Uma característica assertiva de compra é ele liquidar um fundo, quebrar uma estrutura para cima, retestar e vai nos dar uma entrada. E isso eu estou falando no micro comportamento, nos 15 minutos. Aqui a gente só está tratando de região e contexto. Tá? Então, pelo fato de a gente estar liquidando topos e preenchendo ineficiências de oferta, é provável ele fazer uma manipulação aqui sim para vir aqui embaixo, preencher essa ineficiência, buscar a liquidez interna desse fundo e depois subir, tá? Mas a gente só vai saber isso se ele quebrar esse cara aqui das 4 da manhã, esse aqui anda de 4 horas às 4 da manhã,
ele teve capacidade de liquidar topos importantes e quebrar a estrutura para cima. Então a gente teve grande volume financeiro a partir desse cara, após esse cara. Então ele é um bloco importante, né? Pode ver que o volume financeiro cresceu bastante a partir dele. Então ele que vai definir aí o futuro do Bitcoin para o início da semana, né? Ele que vai definir se a gente vai subir direto para os 72 mil dólares a partir do ponto atual, ou se a gente vai fazer uma característica de correção para preencher ineficiências, buscar liquidez interna, buscar grandes pedidos de compra e aí sim desenvolver, tá? Então eu, Gabriel, vou buscar por uma posição de venda a partir desse ponto, caso ele faça essa característica que eu acabei de mostrar para vocês, de quebrar esse cara, retestar, e daí até aqui embaixo eu pego e faço a minha saída aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou buscar por uma compra, caso ele faça a característica que eu trouxe para vocês, e isso tudo eu vou estar analisando no micro, nos 15 minutos, no 4 horas eu só vejo o contexto. E lá nos 72 mil dólares, daí a gente busca por vendas, caso tenha características assertivas. Então aqui a gente está fazendo o quê? Aqui a gente está alinhando regiões de defesa, tá? Regiões de defesa. A gente está alinhando características que a gente espera nessas zonas de defesa para tomar uma decisão. Então, as zonas de defesa que eu vou buscar operar é na venda, a partir desse ponto atual, porque a gente está liquidando topos, caso tenha a característica que eu expliquei. Tá? Essa região, que é a região dos 67 mil dólares, né? Região de oferta anterior, de topo sendo liquidado, tá? Região dos 62 e 63 é uma região que eu vou buscar por compras, caso tenha características que eu trouxe para vocês, uma característica de compra em uma zona de defesa de compra, daí sim a gente pega uma compra lá para cima, até os 72 mil dólares, ou uma característica de venda aqui no 72, tá? Então as nossas zonas, as melhores zonas de defesa são essas, tá? Boas oportunidades de venda aqui, caso tenha as características de vendas que eu acabei de mostrar para vocês. Boas oportunidades de venda aqui em cima, caso tenha as características que eu trouxe. E boas oportunidades de fazer compra aqui embaixo no 62, caso tenha as características que eu trouxe para vocês. Beleza, meus queridos? Então, essas são as oportunidades que eu vou estar buscando no Bitcoin e o que eu espero dele, tá? O que eu espero dele. Ah, Gabriel, o que tu acha que é mais provável? Bom, na minha opinião, o mais provável é a partir desse ponto a gente sim corrigir até aqui embaixo e depois de 62 mil dólares lá no 72. Até porque a gente vai estar criando mais liquidez interna para que o preço busque depois. E para o preço desenvolver até lá em cima, sendo que ele já está exausto assim pelo RSI, seria natural ele vir buscar uma liquidez interna, preencher grandes pedidos de compra e depois subir, tá? Isso é o que eu acho que é mais provável. Agora, o que vai acontecer só o mercado sabe dizer. O que eu sei dizer é que as melhores zonas de defesa são essas zonas que eu estou mostrando para vocês pelo que o preço já mostrou anteriormente, né? E daí são nessas zonas que eu vou buscar fazer as minhas operações no micro, né? Boa oportunidade de comprar aqui, boa oportunidade de buscar por vendas aqui, caso tenha característica, e boas oportunidades de buscar por venda aqui em cima, caso tenha características. Certo, meus queridos? Então, essas são as oportunidades de trade que eu vou buscar no curto prazo para o Bitcoin nessas zonas de defesa macro. Nos próximos dias aí, depois que o preço se movimentar mais, eu faço novas atualizações trazendo aqui para vocês, tá? Espero que esse vídeo tenha sido e tenho certeza que foi de grande ajuda para você iniciar a semana bem informado. Se gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, né? Se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder conteúdos como esse.